Olá, aqui é o Tony Soares e vamos para mais uma aula especial. Como vocês sabem, eu trabalho com coaching, programação neurolinguística e ultimamente eu tenho estudado como que a nossa mente reage aos nossos pensamentos, emoções e descobrir, estudando a questão do sono, como que nós, além de conseguirmos programar os nossos resultados através do sono, também como a gente aproveita mais do nosso sistema biológico, do nosso ciclo circadiano, que é o que eu vou explicar agora. E aí, você quer ter mais energia, acordar mais bem disposto? Então entenda sobre os ciclos do sono. Agora eu vou mudar o meu vídeo e nós vamos ver os meus slides para eu explicar melhor para vocês. Se você quiser, vai me passar, vai clicar no link abaixo, vai me pedir os slides que eu vou mandar para você. Combinado? Então vamos lá, um grande abraço, fique com Deus, tchau. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E agora nós vamos estudar sobre os ciclos do sono, os estágios e os ciclos do sono. Você está vendo aí um quadradinho aí onde me aparece aí a minha câmera talvez está distorcida um pouquinho, mas não tem problema. O principal é o conteúdo, combinado? Então, nesse primeiro slide eu quero dizer para vocês que na minha formação eu sou coach, sou programador neurolinguístico, tenho mestrado na área de relações de poder e dinâmica das organizações, tenho estudado nos últimos anos como a nossa mente ela interfere nos nossos resultados, como as nossas emoções, a nossa inteligência emocional, que é a capacidade de lidar com os desafios, como que nós conseguimos melhores resultados. E cá para nós, o sono tem um efeito gigantesco, quer você queira, quer não. Então, se você dorme mal, se você acorda mal-humorado, se você não acorda com aquela vontade de viver, meu amigo, minha amiga, você vai diminuir muito os seus resultados. Bom, então vamos avançar. Eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês e vamos em frente. Primeiro, quem inventou esse negócio aí de ciclos do sono? Bom, tem duas pessoas, que é o Jeffrey Hall e o Michel Houellebecq, eu não sei como é que pronuncia, mas deve ser mais ou menos isso daí, vencedores do Prêmio Nobel em 2017, que em 1984 começaram a estudar o gene PER. Juntos eles descobriram como nossos relógios corporais funcionam, regidos pelo ciclo circadiano, que eu vou explicar para vocês o que é o ciclo circadiano. Na verdade, eles começaram em 84, mas junto com o Michel Young, da Universidade Rockefeller, que encontrou um segundo gene do relógio biológico chamado TIM. Os três conseguiram reunir, então, vários genes adicionais no processo químico do relógio biológico. Eles descobriram, então, que identificaram células que, em última análise, ajudam a definir o tempo em nossos relógios corporais. O tempo regido pelo ritmo circadiano, por sua vez, é regulado pela luz que o nosso corpo recebe em 24 horas. Então é isso mesmo, a luz do sol interfere diretamente. Não é só o seu relógio, o seu relógio mecânico aí, que te dá a noção de tempo e de hora. Você tem relógios biológicos que liberam hormônios ao longo do dia, e esses hormônios te trazem mais prazer, mais crescimento, mais saúde, ou o contrário, se você utiliza de uma forma errada, inconveniente. Então vamos lá. O que é então o relógio biológico e o ritmo circadiano? Estamos nos referindo ao nosso relógio corporal, embutido, regido pelo ritmo circadiano. Aquele que você carrega com você todos os momentos. O relógio interno que conectou a rotação do nosso planeta às nossas células ao longo de milhões de anos de evolução. Olha para você ver que bacana. O relógio interno do corpo permite que os organismos conheçam os padrões de elevação e definição do Sol. Não depende de nós reagirmos a isso através dos sentidos como visão e audição. É como 1 milhão de relógios espalhados por diferentes tipos de células.
e eles informam automática e perfeitamente nossos corpos de que horas são. São pequenos relógios em nossas células, controlam a nossa fisiologia como o sono, temperatura corporal, metabolismo, a liberação de hormônios e assim por diante. Então, e aí, o que é esse tal ciclo circadiano? Bom, como funciona o nosso relógio biológico? Se você me acompanha aí, ao acordar às 6 horas, começa a ser liberado o cortisol, e é aonde começa a liberar para que tenhamos energia suficiente para fazer as atividades ao longo do nosso dia. Então, tem aqui a partir das 6 horas, aí vem 9, 10 horas, o momento ideal para atividades físicas, meio-dia, aqui horário de almoço, olha aqui o horário da soneca, aqui das 13 até as 15 aproximadamente, mas eu vou falar quanto tempo de soneca, tá? Depois a máxima coordenação motora, vem aí na parte da tarde, quase até próximo das 17 horas, depois horários, bons horários para se estudar, depois a nossa temperatura aqui, ó, ao anoitecer o cérebro libera a melatonina, hormônio que demarca o início da noite, e aí a nossa temperatura ainda se eleva aqui, produção do hormônio do crescimento e da renovação celular acontece a partir das 21 horas, por isso o ideal é que as crianças comecem a dormir um pouco mais cedo, vai até a 1 hora da manhã. Então, nesse período, até aqui às 4 horas da manhã, a redução da temperatura corporal e, por fim, a gente acorda. E nesse slide aqui traz alguns alertas, que é em relação às luzes. A iluminação artificial pode confundir o seu relógio biológico. Se você coloca uma luz do seu celular, ele pode confundir como, opa, está na hora do dia, deixa eu liberar aqui o cortisol, e aí por isso que muitas vezes te mantém acordado e você não sabe. Então tudo isso é coordenado pela glândula pineal, que fica aqui bem no centro aqui do nosso cérebro, e o núcleo supraquiasmático, que fica aqui bem próximo também da glândula pineal. Então vamos para frente. Agora vamos falar sobre os ciclos do sono. Pois é, duram tipicamente cerca de 90 minutos a 2 horas, período durante o qual o cérebro passa do sono de ondas lentas para o sono REM, no qual vivenciamos sonhos. E aí explicando esse gráfico aqui para você, as fases do sono. Quando a gente está acordado, a gente entra primeiro na fase 1, que é uma fase mais sonolenta, onde, sabe aquela sensação que você cai e aí acorda de uma vez? Normalmente está ligado à fase 1 e à fase 2, que são sonos mais leves. Depois, no sono 3, é um sono já mais pesado, e o sono 4, o sono profundo, é onde nós provavelmente descansamos o nosso corpo. Depois de mais ou menos 1 hora e pouco, nós começamos a subir as fases novamente, até chegar no sono REM, que é um sono mais próximo de estar acordado. Eu vou explicar mais à frente. Então, essa diferença entre a fase 1 aqui ao sono REM, você demora em torno de 1 hora e meia, 1 hora e meia aproximadamente, tá? E aí, esses ciclos do sono são justamente, aqui formam um ciclo, aqui formam 2 ciclos, aqui 3, aqui 4 e assim por diante, tá? As fases é o nível de aprofundamento do sono, e o sono REM nós vamos falar mais à frente. Então, ainda sobre os ciclos do sono, tem o estágio 1, como eu já mostrei para vocês, aonde tem um sono leve, 4 a 5% do tempo para completar o ciclo é de 1 hora e meia. Sono leve, a atividade muscular fica mais leve, acontecem algumas contrações musculares. No estágio 2, 45 a 55%, a respiração e as batidas do coração diminuem, leve diminuição da temperatura do corpo. Bom, a fase 3 começa o sono profundo e o nosso cérebro começa a gerar as ondas delta, que são as ondas que realmente descansam a gente. Depois vem o sono bastante profundo, respiração rítmica, atividade muscular limitada e o cérebro produz ondas deltas. Aqui o estágio 5 é o sono REM, o movimento rápido dos olhos, por isso que se chama sono REM, R-E-M, vem de Rapid Eye Movement.
Então, movimento rápido dos olhos, as ondas cerebrais aceleram e o sonho acontece. Os músculos relaxam e a taxa de batimento cardíaco aumenta. A respiração é rápida, mas não profunda. Então, como mostrando aqui novamente para vocês, vem aqui as fases, vem aprofundando, depois vem ficando, vai passando pelas fases novamente, até chegar ao sono REM. Então, os ciclos do sono e os hábitos, como os ciclos do sono ocorrem regularmente a cada 90 minutos, o indivíduo, em média, experimenta cerca de 4 a 6 ciclos de sono em uma noite, de 7 a 9 horas. Assim, a necessidade de programar horários específicos de despertar é importante para garantir que o cérebro desperte em um estágio apropriado do seu ciclo de sono, para que a gente acorde mais revigorado. Então, ainda falando um pouco mais sobre o sono REM, após esses estágios, o corpo entra na fase mais falada do sono, a fase REM. Durante essa fase, experimentamos sonhos, mas também uma série de respostas neurológicas e fisiológicas, que são semelhantes a estar desperto. Durante o sono REM, a frequência cardíaca e a pressão sanguínea aumentam, enquanto a respiração pode se tornar irregular, rápida e superficial. Então, o sono REM é um tanto misterioso e sua função completa ainda está sendo estudada por neurocientistas. No entanto, acredita-se que o sono REM desempenha um papel vital na capacidade do cérebro de aprender e lembrar, pois é durante o sono REM que o cérebro processa, consolida e armazena informações na memória de longo prazo. Então preste atenção se você é estudante, se você não está conseguindo memorizar, guardar informações, é porque você não está tendo um bom estágio 5, que é o estágio do sono REM, tá? Nesse slide aqui vai ficar um pouco mais claro os estágios, tá? Mesmo que, claro, não funciona dessa forma perfeitinha, desse jeito, cada pessoa acontece de um jeito, vai depender do estado mental, vai depender do nível de preocupação, calma, tranquilidade e assim por diante. Então aqui, mais ou menos, a cada 1h30, aproximadamente, a pessoa sai de desperto e vem para o sono REM. Então ele passa pela fase 1, vai aprofundando, depois ele vai no sono profundo e depois ele sobe até o sono REM, que está mais próximo do despertar. Você está sonhando, é muito interessante porque o movimento dos olhos realmente ficam rápidos, a pessoa fica mais acelerada, a respiração. Então depois ele aprofunda novamente, passando pelas fases novamente, até ir no sono profundo, volta, fica mais no sono REM durante um tempo, depois aprofunda novamente e assim até o seu despertar. E a sugestão que eu dou aqui agora, e vale essa dica, é você calcular o seu sono com espaço de 1h30 a 1h30. Então, por exemplo, se você tem que dormir à noite pouco tempo, prefira dormir 1h30, ou 3 horas, ou 4h30, ou 6 horas, ou 7h30, para completar 7h30, tá? Esse é o segredo. Eu, particularmente, durmo 6 horas por noite, não durmo menos do que isso, mesmo que eu venha dormir mais tarde, mas eu programo para acordar um pouco mais tarde, para que cumpra-se todos os ciclos do sono, tá? A partir de 7h30 seria o ideal, na verdade não seria, é o ideal. Nós é que muitas vezes, por causa das nossas tarefas, a gente não consegue cumprir, mas o ideal são 7h30 de sono. Ah, mas não é 8 horas que o pessoal fala? Sim, 8 horas, mas o ideal é você acordar quando você estiver desperto. 7h30 o seu sono vai estar leve. Se você volta para dormir 8 horas, meia hora depois você já pode estar no sono mais profundo, que aí não é o ideal se acordar, tá? E aí, qual que é a diferença do sono REM, então, para crianças e adultos? Então, à medida que envelhecemos, no entanto, o tempo e a duração dos nossos ciclos de sono mudam. Indivíduos mais velhos tendem a experimentar um ciclo de sono muito mais longo que com menos tempo em sono REM, ao contrário dos bebês que experimentam ciclos mais curtos com mais sono REM. E aqui, ó, vem um exemplo bacana que eu quero deixar para vocês aí. Se você quiser, copia a tela ou então recebe
aí os meus slides, que tem os horários, olha para você ver. Se você quiser fazer 4 ciclos, que são 6 horas de sono, se você dorme às 23 horas, você vai acordar para 4 ciclos, você pode acordar às 5 horas da manhã. Se você for fazer 5 ciclos, você vai acordar às 6h30 da manhã. Então, o ideal é que você esteja, por exemplo, eu durmo normalmente meia-noite e acordo 6 da manhã, cumprindo os 6 ciclos. Na verdade, eu acordo 5h45, mas eu sempre ajusto para que dê às 6 horas. Né? Então, dormindo ali 15 para meia-noite, acordando 15 para 6 e faço o meu ritual do sono, que é o que eu vou falar logo em seguida. Então tem aqui uma tabelinha, se você quiser dormir 9 horas, se você quiser dormir 7 horas e meia para cumprir aqui os 5 ciclos. Então se você acorda, por exemplo, 6h30, você precisa dormir às 23 horas. Se você acorda às 5h30, você precisa dormir às 22 horas. Beleza? Então anote essa dica aí porque é muito importante. E deixa eu falar um negócio para vocês. Eu falo isso para muita gente, nos meus treinamentos eu faço. Quem faz é pouca gente, porque não é fácil administrar isso, mas quem faz se sente muito bem com isso. Então, teste você também, passe uma semana trabalhando ciclos aí. E para isso eu vou te orientar com um aplicativo que eu uso já tem aproximadamente uns 6 meses, talvez 7 meses, que é o Sleep Cycle, é isso mesmo, eu não ganho nada para fazer propaganda, mas é porque realmente é bom, tem ele pago, eu tenho ele pago, mas tem ele gratuito também e ele funciona muito bem. Tem aí o link, é só você digitar lá no na sua loja lá de aplicativos, Sleep Cycle, que aí vai aparecer. Eu não conheço ele para o iOS, eu só conheço para Android, tá? E aí, ó, como que ele funciona? Ele vai, olha para vocês verem aqui que interessante, ele vai captar a sua respiração e vai fazer o seu gráfico para descobrir como que estão aqui, como que está o seu sono e como estão os seus ciclos de sono. Por exemplo, este gráfico aqui mostra picos com cerca de 90 minutos de intervalo. Os picos representam os ciclos de sono, incluindo todas as fases de sono descritas acima. Este é um ótimo exemplo de um gráfico de sono mostrando padrões regulares de sono. Agora aqui, ó, aqui o exemplo 2, este gráfico, mostra ciclos de sono mais irregulares, nos quais o usuário provavelmente não dormiu tão bem quanto no nosso primeiro exemplo. Mesmo com picos separados por cerca de 90 minutos, são um bom indicador de sono consistente. Lembrando que eu vou explicar melhor sobre como que você faz, tá? Aqui é um sono não rastreado, ele vem até com uma mensagem para ficar atento, porque talvez você morreu se o sono estiver desse jeito. Mas normalmente é porque há algum problema ali, não capta o som. Então é assim que um gráfico de sono se parecerá se o telefone tiver problemas para identificar os seus movimentos na cama, beleza? Bom, aqui é um ciclo de sono muito perturbado. O gráfico mostra como a influência do álcool pode atrapalhar os seus ciclos de sono, embora o álcool possa fazer você adormecer mais rapidamente. Isso tornará mais difícil para você manter uma boa noite de sono. O usuário, em nosso exemplo, ocasionalmente entra em sono profundo durante a primeira metade da noite, mas permanece em sono leve e alterado, com o período de estar acordado para o segundo tempo de sono. E eu confesso para vocês, eu tomo bebida alcoólica socialmente e toda vez que eu tomo, eu acompanho o meu gráfico e o primeiro é profundo e depois vem leve. Muitas vezes a bexiga enche e tem que ficar levantando, o sono fica muito superficial, tá? Então, como funciona o Sleep Cycle? Você vai baixar ele aí para o seu computador, desculpa, para o seu celular. Depois você vai configurar a hora para você acordar. Lá tem todas as indicações. Você pode colocar um alarme, é claro que você vai calcular o tempo lá de quantos ciclos você quer dormir. Você pode programar o alarme do Sleep Cycle. Ele vai mapear o seu sono e depois vai te apresentar um gráfico, tá? Como esses que eu já te passei. E também você pode escolher um intervalo de meia hora para ele te acordar.
no melhor momento para te acordar. O que eu quero dizer é que, vamos supor, eu coloco lá o meu relógio entre 5h45 e 6h15. Quer dizer que dentro desse período de 5h45 a 6h15, eu vou escolher o melhor momento, quando o meu sono estiver mais leve, para disparar o alarme. Com isso, eu já estou quase desperto, eu já pulo da cama, já fica bem mais fácil acordar. Então vale a pena o teste, quem quiser aí mais dúvidas, quem tiver dúvidas, pode ficar à vontade. Então dicas então para preservar o sono: ter horários regulares para dormir e despertar, ir para a cama somente na hora de dormir, ter um ambiente de dormir adequado, limpo, escuro, sem ruídos e confortável. Se for o caso lá, aquela luzinha do ar-condicionado, vai lá e tampa com uma fita, alguma coisa assim. Ter um ambiente, não fazer uso de álcool, café, determinados chás e refrigerantes próximo do horário de dormir. Não fazer uso de medicamentos para dormir sem orientação médica. Se estiver dormindo pouco nas noites anteriores, evite dormir de dia. Jantar moderadamente em horário regular e adequado, não levar problemas para a cama, que eu particularmente acho o principal, e tenho técnicas, ensino técnicas aí em outras aulas sobre isso. Realizar atividades repousantes e relaxantes preparatórias para o sono. Quer dizer, relaxar antes, não ficar assistindo televisão, desligar celular ou parar o celular e começar a fazer coisas mais relaxantes. Por exemplo, ler. Ser ativo física e mentalmente. As pessoas que praticam exercício, quando chega à noite, o corpo está cansado e ele dorme mais fácil. Então vamos lá, o nosso resumo final aí. Defina um horário para acordar. Calcule 6 horas ou 7 horas e meia de sono para você descobrir qual horário que você vai dormir no dia anterior. Faça a programação do ritual para dormir. Antes de dormir, diga mentalmente, visualizando como vai acordar no dia seguinte. Então é para você, ao dormir, você vai mentalmente dizer e visualizar: amanhã eu vou acordar bem disposto, alegre, feliz, eu vou cumprir minha meta é de fazer isso, 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 amanhã eu vou acordar feliz, alegre. Então repita pelo menos 6, 7 vezes essa imagem mental, quer dizer, essa imaginação de como você vai acordar no outro dia, e também diz para você mesmo como você vai acordar. É uma forma de você se autodirecionar antes do sono para que no outro dia você acorde melhor, tá? Adapte e flexibilize quando precisar dormir mais tarde. Então precisou ir numa festa, foi dormir 1h da manhã, acorda um pouco mais tarde, ou pelo menos se programe para isso. Cochile após o almoço, no máximo 25 minutos. Tem gente que gosta de dormir 1h, não pode. Não recomendado dormir menos de 6 horas frequentemente, porque não completa os ciclos e você vai acumular uma deficiência de muitos hormônios. Então faça a sua análise do sono com o Sleep Cycle, que eu tenho certeza que você vai passar a dormir melhor. E aí, gostou? Gostou dessas dicas e técnicas? Se quiser, se tiver um local aí embaixo para você comentar, curtir ou fazer o seu comentário, se você fez, se você não fez, se você já está fazendo, é uma oportunidade. Eu quero te agradecer muito pela possibilidade de estar aqui me assistindo e te vejo aí nos nossos próximos cursos, treinamentos presenciais ou não, online, que eu tenho certeza que você merece. Um grande abraço, fique com Deus, tchau!